Às vezes olhamos para um circuito elétrico e parece um autêntico quebra-cabeças, não é? Mas e se houvesse uma forma de meter ordem no caos? Bem, essa forma existe e chama-se análise de malhas. Hoje vamos perceber exatamente como esta técnica nos ajuda a desvendar até os circuitos mais complicados. É mesmo essa a grande questão, não é? Olhamos para aquele emaranhado de resistências, de fontes, e pensamos, ok, e agora? Por onde é que eu começo? A verdade é que precisamos de um método, de um mapa, e a análise de malhas é precisamente isso, o nosso mapa para navegar nesta confusão. Ok, primeiro que tudo, é importante não confundir as coisas. Há outra técnica muito conhecida, a análise nodal, que se foca nas tensões. Mas hoje o nosso foco é diferente. Com a análise de malhas, o que nos interessam são as correntes. E a nossa ferramenta principal para isso vai ser uma velha conhecida, a Lei de Kirchhoff das Tensões, ou a famosa LKT. Mas antes de mergulharmos de cabeça, um aviso importante. Uma regra de ouro, vá. Este método tem uma limitação. Só funciona para circuitos a que chamamos planares. O que é que isto quer dizer? Basicamente, são circuitos que conseguimos desenhar numa folha de papel, sem que nenhum fio se cruze por cima de outro. É um detalhe técnico, mas é super importante ter isto em mente. Muito bem, então qual é o nosso plano de jogo? Vamos começar pelo básico, pelo cenário mais simples de todos. Um circuito que só tem fontes de tensão. É a partir daqui que vamos construir todo o nosso raciocínio. O processo, na verdade, é bastante direto. São 4 passos-chave. Primeiro, olhamos para o circuito e identificamos todas as malhas. Pensem nas malhas como as janelas mais pequenas do circuito. Passo 2, para cada uma dessas janelas, vamos imaginar uma corrente a circular lá dentro. Por convenção, para facilitar a vida, pomos a corrente a andar no sentido dos ponteiros do relógio. O terceiro passo, este é o coração de tudo. Aplicamos a lei de Kirchhoff das tensões a cada uma das malhas. E por fim, o quarto passo é matemática pura. Pegamos nas equações que criamos e resolvemos o sistema. E tudo, mas mesmo tudo, assenta nesta única ideia. A lei de Kirchhoff das tensões. O que ela nos diz é bastante intuitivo, na verdade. Se começarmos num ponto de um circuito, dermos uma volta completa e voltarmos ao mesmo ponto, a soma de todas as subidas e descidas de tensão tem de dar zero. É como subir e descer uma montanha e acabar na mesma altitude. Agora, atenção a este pormenor, porque é aqui que muita gente se engana. E quando temos um componente que está no meio de duas malhas, como é que calculamos a corrente que passa ali? Bem, a corrente real que passa naquele componente é a diferença entre as duas correntes de malha. Imaginem duas correntes a lutar por aquele caminho. Ao escrever a equação para a malha 1, a tensão naquele resistor vai depender de I1 menos I2. Acertar isto é meio caminho andado. Ok, até aqui tudo bem. O método que vimos funciona aqui é uma maravilha para circuitos com fontes de tensão. Mas e se metermos ao barulho um elemento novo? E se aparecer uma fonte de corrente? Pois, é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Então, qual é o problema, afinal? A lei de Kirchhoff das tensões lida com tensões. Parece óbvio, certo? Mas uma fonte corrente, por definição, diz-nos qual é a corrente, não nos diz nada sobre a tensão que está aos seus terminais. É uma incógnita. E se não sabemos a tensão, como é que a podemos usar na nossa soma de tensões? Pois, não podemos. Felizmente, nem tudo são más notícias. Há 2 cenários possíveis. Vamos começar pelo mais fácil. O caso ideal é quando a nossa fonte de corrente está ali num cantinho do circuito, num ramo que pertence só a uma malha. E por que é que este caso é tão bom? Porque, na verdade, ele simplifica-nos a vida. Se a fonte de corrente está sozinha naquela malha, ela define a corrente da malha. Ponto final. Se a fonte é de 2 amperes, então a corrente daquela malha é de 2 amperes. Acabamos de resolver uma das nossas incógnitas sem fazer uma única conta. É um atalho. Mas agora, vamos ao verdadeiro desafio. E se a fonte de corrente estiver mesmo no meio, partilhada entre 2 malhas? Aí a história é outra. O nosso método, simples, o passo a passo que vimos, vai contra uma parede, porque, mais uma vez, não sabemos a tensão naquela fonte. Mas, como em tudo na engenharia, para um problema complicado, há sempre uma solução engenhosa. E neste caso, a solução tem um nome bem fixe, a supermalha. Pensem nisto não como um truque de magia, mas mais como uma manobra inteligente para dar a volta ao problema. Vamos só deixar isto bem claro mais uma vez, para percebermos a elegância da solução. O problema é um e um só. Não conhecemos a tensão na fonte de corrente e não queremos de maneira nenhuma adicionar mais uma incógnita às nossas equações. Seria complicar, não simplificar. E a solução é brilhante na sua simplicidade. Se o ramo do meio é o problema, então vamos simplesmente fingir que ele não existe por um momento. O que fazemos é criar um novo caminho, um laço gigante que contorna o exterior das 2 malhas. Basicamente, saltamos por cima do problema. A este novo e grande laço chamamos supermalha.
Então, o nosso plano de ataque agora tem duas frentes. Primeiro, pegamos na nossa boa e velha lei de Kirchhoff das tensões e aplicámos-la a este novo caminho gigante, à supermalha. Isto vai dar-nos uma equação. O problema é que tínhamos duas incógnitas e uma equação não chega. Precisamos de mais uma. E de onde vem essa segunda equação? Vem precisamente do componente que andamos a ignorar. Voltamos a olhar para a fonte de corrente e pensamos, o que é que ela nos diz? Diz-nos que a diferença entre as duas correntes de malha tem de ser exatamente igual ao valor daquela fonte. É uma equação de restrição e pronto. É a peça do puzzle que nos faltava. Agora temos duas equações, duas incógnitas e o problema está resolvido. Ok, respirar fundo. Vimos o método desde o início, desde o caso mais simples até à técnica mais avançada. Acho que é uma boa altura para pararmos um segundo e resumirmos as ideias-chave. Se for preciso levar para casa apenas 3 coisas, que sejam estas. Primeira, análise de malhas é sinónimo de lei de Kirchhoff das tensões. Segunda, se uma fonte de corrente está num canto, sozinha numa malha, é um presente, dá-nos logo o valor de uma das correntes. E terceira, se a fonte está no meio, partilhada, a palavra mágica é supermalha. E para fechar, vou deixar uma pergunta no ar. Uma que nos faz voltar ao princípio de tudo, depois disto que vimos. Em que tipo de circuito é que esta técnica toda, por muito poderosa que seja, simplesmente não funciona? Fica para pensarem. Obrigado por terem acompanhado esta análise.